acho que eu nunca saí da fase do porquê. Né? Toda criança tem a fase do porquê. Nenhuma resposta me satisfez, nem me satisfaz até hoje. E aí eu acho que é isso que faz a gente, qualquer um, né, ir para a investigação. Né? Porque a gente quer saber os porquês de algumas coisas. E quando a gente descobre um porquê, tem sempre um outro atrás daquele que nos leva a ir mais adiante, senão a gente pararia no primeiro trabalho. Né? Não, a gente nunca para no primeiro trabalho. O primeiro trabalho é sempre um degrau para um outro degrau, para um outro degrau, para uma escada que não tem fim, que não é rolante. A gente tem que andar nela passo depois de passo. Então essa curiosidade, eu diria que a paixão pela coisa, né? A paixão por desvendar, por ir atrás, é que faz digamos, o prazer da pesquisa. A minha carreira, né, acadêmica começa um pouco de modo transverso, isto é, enquanto eu fazia meu curso de letras, e eu fui fazer curso de letras porque eu gostava de literatura, eu gostava de ler, embora lesse não só literatura, mas um monte de outras coisas, né? Desde criança eu tinha uma sistemática de ler livros variados, né? Durante umas 2 horas, 3 horas, a manhã inteira. E aí me inclinei pela literatura, porque eu também comecei a escrever poesia, etc. Né? Gostava de ler poesia, gostava de ler literatura, fui para a literatura. E a carreira começou como professor do que hoje é um nível fundamental, eu acho. Embora aquilo não fosse totalmente satisfatório para mim, porque eu sempre tive uma tendência mais investigativa, teórica do que prática, tanto que meus alunos ficavam sempre engraçados que eu nunca sabia dar exemplo. Depois eu tive uma oportunidade para ingressar no Museu Guild, primeiramente como técnico, trabalhando na biblioteca, e naquela época nós tínhamos a possibilidade de mudar de carreira. Naquela época nós estávamos ainda no serviço público integral, então era CLT, era outro regime de trabalho e podia mudar de carreira. E quando houve oportunidade no Guild de reabrir a área de linguística, que já tinha havido nos anos 60 e tinha sido fechada, se pensou em alguém para, digamos, preencher aquele lugar. E a diretora, na época, a coordenadora do departamento, foi à universidade perguntar se haveria alguém interessado em ir para a linguística. Um professor falou, você tem lá nos seus quadros uma pessoa que foi excelente aluna em linguística, mostrou tendência para estudos linguísticos e acho que vocês deveriam conversar com ele. E justamente era eu, fui indicado. Nessa época então passei para a carreira de pesquisa, não tinha ainda pós-graduação nenhuma. Em Belém, de onde eu venho, não havia nenhum curso de pós-graduação. Depois de algum tempo eu fui fazer mestrado em Campinas, na área de linguística, numa área específica que era trabalhar com línguas indígenas. E essa foi uma decisão que eu mantenho até hoje, isto é, olhando uma situação como a Amazônia, com muitos povos indígenas, e uma universidade na Amazônia que não trabalhava com línguas indígenas, isso me deixava meio indignado. Quer dizer, onde é o lugar dessas línguas que estão aqui e que ninguém trabalha com isso? Então, foi uma escolha, digamos, acadêmica, mas manter política, de trabalhar com grupos indígenas, coisa que eu mantenho até hoje. Bom, depois do mestrado eu continuei, mas a linguística estrutural, estrito senso, de descrição de coisas, não era muito, digamos, aquilo que eu gostaria mesmo de fazer. Eu tinha uma leitura teórica em história, filosofia, sociologia, e eu não via um lugar onde aplicar aquilo, né, até que no doutorado eu encontrei uma área onde eu realmente mergulhei, e a área que eu me encontrei hoje, que é a análise de discurso, que me permite fazer análises que trazem a história para dentro da língua e a língua para dentro da história, envolvendo questões sociais, filosóficas, etc. E justamente foi a área que eu me doutorei. Na época eu falei, eu quero trabalhar com cosmologia indígena, né? E para fazer isso eu preciso estudar os mitos, onde os princípios cosmológicos se mostram. A vinda para cá, para o Márcio, mudando de área completamente, deixando a linguística descritiva e passando a trabalhar numa área, digamos, de fronteira, né, em que eu podia colocar
a história, podia colocar a sociologia, todos aqueles conhecimentos que eu já fazia leitura, foi assim, eu diria, em termos mais populares, a sopa no mel para mim. Eu vejo um pouco da língua, mas não necessariamente a questão linguística em si, mas a questão da memória, a questão de como os conhecimentos são produzidos, o sistema de conhecimento, as nomeações, as taxonomias, como isso é passado dentro do grupo, como isso afeta o grupo, né, que é o centro do trabalho que eu faço. Então, o meu projeto aqui no MAST é de astronomia guarani, mas a astronomia que entenda-se melhor, quer dizer, cosmologia. Não como os antropólogos entendem cosmologia, os deuses, etc., mas é cosmologia no sentido que na astronomia se entende cosmologia, ou como Mário Novello define cosmologia, né? Tudo aquilo que explica a passagem de um nada para um tudo é cosmologia. Então, nesse sentido, os povos indígenas têm esse tipo de cosmologia. Eles mostram como começou o mundo e como esse mundo é constituído. Eu vou ler um haikai que chama assim, não tem título. Então, a flor da procura abre-se em minha janela, odor de mormaço. Beleza.